Saudações a todos! Eu sou Anubis e terminei de ler a obra O Médico e o Monstro e Outras Histórias, de Robert Louis Stevenson. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. É a primeira vez na minha vida que eu leio qualquer coisa aqui do Mr. Robert Louis Stevenson. Então eu não tenho muito critério para julgar o trabalho dele, mas eu dei uma pesquisada, né? E curiosamente eu já tinha comprado um outro livro dele, que é uma outra grande obra dele, mais famosa, mais popular talvez, que é A Ilha do Tesouro, que eu ainda não li. Futuramente eu vou trazer a vocês. Dizem que ela é mais um romance aventuresco e tal, mas curiosamente a obra mais clássica do Robert é este livro aqui, que no inglês se chama The Strange Case of Mr. Edward Jekyll and Mr. Hyde, se eu não me engano. E eu não tenho muita referência para falar do autor, de forma que foi o primeiro livro dele que eu li, mas assim, eu tava numa vibe, vamos dizer assim, de muito ficção científica e terror gótico, por uma razão simples, pelo último livro que eu trouxe aqui a vocês, o último romance, na verdade, né? Que foi este aqui, que é o clássico do Frankenstein. E é muito curioso, eu nem mesmo percebi por que eu estava nessa vibe, foi porque esse livro aqui me instigou muito, ele é um clássico, e também este outro livro aqui, que é O Médico e o Monstro, também é um clássico, porque, assim, eu pesquisando eu percebi que, na verdade, esses dois livros são, assim, as obras seminais do que a gente poderia chamar, assim, de precursoras, né, da ficção científica, uma vez que são livros ali do final do século XIX, que tratam desses assuntos, né, só que cada um de uma maneira diferente, né. O livro da Mary Shelley, ele tem uma pegada mais horror gótico e ficção científica, de forma que o do Mr. aqui, Stevenson, ele é talvez um pouco mais contido, ele também é do século XIX, ele é muito curioso que nesse período estava surgindo ali a psicologia, a psiquiatria com o Freud, né, nesta época. Então, assim, foi uma época muito importante para a literatura, para a cultura, para a ficção científica, né? E esses livros são símbolos absolutos disso, né? De forma que eu decidi ler O Médico e o Monstro pela primeira vez, eu nunca antes havia lido. Eu pensava que era um grande romance, alguma coisa assim, mas a verdade é que é praticamente um conto. É uma história muito curtinha, de 90 a cento e poucas páginas nas maiores edições que existem desse livro. De forma que eu fiquei muito curioso e instigado por ele, né? E eu me surpreendi porque eu li num período mais rápido do que eu poderia imaginar, é por isso que eu trouxe essa obra para vocês aqui. Então eu vou falar só dela e não dos outros contos que estão presentes aqui nesta edição aqui do livro, que é uma edição especial aqui da Excelsior, né, que né, o título é O Médico e o Monstro e outras histórias, de forma que eu não li as outras histórias, mas futuramente eu vou trazer para vocês. Então, esse livro, assim, é muito curioso, é muito peculiar, porque eu entendi por que ele é um clássico. Não é só por causa das referências que eu dei aqui a vocês, mas é porque, de fato, ele é um livro muito profundo que trabalha de uma forma, assim, dentro da ficção científica, né, dentro de tudo que eu falei para vocês, de um drama humano muito peculiar, que é o problema do mal na natureza humana. Basicamente, ele conta a história do Mr. Jekyll, né? Esse nome eu acho que é muito simbólico, né? Jekyll, que tem kill, né? De morto, de morte. Eu acho que é uma metalinguagem dele. Da mesma forma que também Edward Hyde é talvez uma outra metalinguagem que ele usa para disfarçar o nome, que é o nome da outra faceta do Sr. Jekyll. Ele é um médico ali naquele contexto da Londres, final do século XIX, aquela era vitoriana, aquele ar gótico todo, de forma que eu, lendo esta obra, eu pensei que era basicamente... se não me dissessem, eu poderia presumir que esse livro fosse do Edgar Allan Poe, tanto pela forma como é escrito, como pela essa atmosfera, né, gótica, profunda, dark, né, que eu me amarro. Então, basicamente, é a história desse médico que desenvolve um composto, uma substância, que
é fruto de um experimento dele, tentando, não somente na farmacologia, né, mas tentando ali explorar mais profundamente o que é a natureza humana do ponto de vista do bem e do mal. Então, basicamente, o que ele faz é desenvolver essa substância que ele acaba ingerindo e, em função disso, ele cria uma dupla personalidade, que é o Mr. Edward Hyde. E essa personalidade começa a ter vida própria, começa a gerar conflito com ele mesmo, de forma que vários incidentes vão acontecendo e você só entende no final. Eu tive um conflito muito grande de ler esse livro porque, assim, eu infelizmente estou menos habituado do que eu gostaria de ler obras mais clássicas, né? Então esse livro, assim, às vezes parece que você está lendo meio que o Machado de Assis, ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma forma de te conduzir na história, que é ao mesmo tempo um pouco mais lenta, mais cadenciada, mas ao mesmo tempo profunda, de forma que se você não estiver habituado a ler um livro assim mais denso, talvez você desista, apesar de que a obra é bem curtinha. Então é um estilo ali de literatura do Stevenson, que era muito ali comum desse final do século XIX, né, dessa literatura de gótica, né? E ele é bem interessante porque basicamente o protagonista não é o doutor, o protagonista é um advogado chamado Utterson, que é amigo do Jekyll, e ele vai conduzindo toda uma série ali de investigações e tentando montar o quebra-cabeça que só se revela no final. E no final, eu já estava começando a ficar meio que desencantado do livro, porque todo mundo falava que era um clássico. E eu li e eu percebi por que é um clássico. O capítulo final assim é maravilhoso, porque a estrutura da história ela não é muito linear, né? Não é como se fosse um conto em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Tanto os relatos ali do Mr. Utterson quanto cartas, né? O final fica bem evidente, é uma carta do Jekyll falando de todo o incidente, de forma que o Mr. Utterson descobre o que realmente aconteceu com o amigo dele, que é o fato de que ele desenvolveu uma dupla personalidade em função dessa substância, de forma que o pretexto, a razão pelo qual tudo isso acontece é um testamento que o Jekyll deixou, mas na verdade não foi ele, foi o Mr. Hyde, a outra personalidade, deixando todo o patrimônio dele para o Hyde. Ou seja, é uma história muito louca que você só entende no final, e no final eu achei incrível. Eu fiquei completamente assim imerso nessa história, porque de fato o último capítulo fecha com chave de ouro a história. Então é um livro muito influente, muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, eu cito o fato aqui para vocês de que muito se fala, né, dessa história de personagens com dupla personalidade. Eu cito dois exemplos aqui completamente opostos dentro da nossa cultura de como ele é influente. Porque essa história aqui é basicamente onde foi inspirado o Hulk. E eu acho que essa capa aqui verde não é por acaso, né? Porque a história do Hulk é basicamente a mesma. É um cientista que desenvolve ali, só que não um composto químico, e ele não é médico, ele é um físico, né? Ele é exposto a raios gama, em função disso gera uma mutação nele, que ele vira o Hulk, o monstro, né? E é verde, né? Então eu acho que tem tudo a ver. De forma que o Hulk talvez seja uma releitura disso, né? E pra quem é mais chegado aí nos animes, quem aí cresceu nos anos 80, 90, tem um personagem de Cavaleiro do Zodíaco, que é o Saga do signo de Gêmeos, que também tem essa dupla personalidade. E eu não acho aí que seja uma influência direta já do Mr. Stevenson, eu acho que já é uma coisa que é reflexo do fato de que essa coisa de dupla personalidade é uma história universal, né? Em todos os mitos você tem basicamente personagens que têm uma polaridade aí, né? De forma que, assim, tem muitas coisas muito interessantes nesse livro também, né? Que não é só essa especulação sobre a natureza humana, sobre a psicologia, sobre a medicina, sobre ficção científica. Existe ali todo um subtexto ali da moral vitoriana da época, todo um recorte ali que é bem interessante, um subtexto, de forma que essa obra é muito mais profunda do que as pessoas poderiam imaginar, né? Então eu gostei bastante, me surpreendeu, eu entendi porque que essa obra é um clássico, porque que já foi adaptada aí várias vezes para o cinema, para o teatro, com várias releituras, né? Talvez a mais célebre dessas releituras seja o próprio Hulk, que eu já falei para vocês. Então, eu gostei bastante. Eu daria a essa obra a nota 9, porque eu realmente gostei bastante, ele é curtinho. O único ponto que não me permite dar 10 para essa obra é essa forma meio datada da escrita, né? Mas isso não é problema do escritor, do Stevenson, é um problema da gente, né? A gente perdeu essa riqueza, essa capacidade de ter um texto mais rebuscado e sentir prazer com isso. É um problema aí da nossa imbecilização literária, vamos chamar assim. Mas eu confesso que foi difícil, às vezes, assim.
Como a obra também é instigante, ela tem um meio quebra-cabeça, você às vezes fica confuso com isso, de forma que eu senti meio que dificuldade assim de concluir a obra, mas como ela é curtinha e o desfecho é sensacional, eu achei incrível e eu entendi porque que esse livro é um clássico. Mas enfim, não existe spoilers de livros clássicos, é por isso que eu sempre conto a história aqui quando é este o caso, né? Enfim, então, para você que ficou até o final e acompanhou este vídeo, eu tenho um presente para você, que é permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado, por meio destes QR Codes. Eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre, e acessando estes links aqui do QR Code, você vão te remeter às plataformas dessas duas empresas, né, da qual eu sou um parceiro. Se você adquirir este livro, você também me ajuda aqui, né, neste projeto. Eu ganho uma pequena comissão, de forma que me motiva aqui a sempre trazer mais resenhas aqui para vocês. E o desconto é por tempo limitado, eu não controlo a política de preço das empresas, então corra lá, adquire o seu, porque esta obra é incrível. E esta edição aqui é sensacional, capa dura. Tem esse efeito em verde aqui que me chamou muita atenção e talvez seja a razão pela qual eu comprei este livro desta edição, né? De fato, muito bonito. Então corra lá, adquira o seu. Eu sempre deixo as duas opções porque eu não sei qual dos dois serviços as pessoas assinam, né? Se é o Meli Plus do Mercado Livre ou se é o Amazon Prime da Amazon. De qualquer forma, eu deixo as duas opções aqui, que também ficam aqui também na descrição do vídeo, os links, né? Eu deixo a opção de QR Code, porque talvez a pessoa esteja assistindo pelo TV, pelo computador, é uma forma mais prática, mas também sempre fica aqui na descrição do vídeo. Então, se você também não assina o Amazon Prime, eu sempre deixo um link aqui para onde você pode assinar os serviços da Amazon, e que vão te dar acesso a frete grátis, ao streaming da Amazon, enfim, vários benefícios. A Amazon Prime é uma suite de recursos, de serviços aí que você pode estar adquirindo e vale bastante a pena. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comente, fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.